Muito bem, o Correio Manhã começa com denúncia e acendendo as luzes sobre a chamada Cracolândia. Situação que mudou o cenário de um dos principais cartões postais da capital paraibana. Um local muito frequentado por moradores e turistas tem se tornado uma zona de perigo. Andar tranquilamente em Tambaú, próximo ao antigo hotel que leva o nome do bairro, e nos arredores do mercado de artesanato, já é praticamente impossível e arriscado também. O medo e os ataques são constantes naquele local. Uma população refém dos usuários de drogas que intimidam e ameaçam a todos. Cenas como essa daqui, ó. Repare no que esse homem faz. Cenas como essa acontecem quase que diariamente. São roubos para alimentar o vício. A polícia, em apenas 2 meses, prendeu cerca de 30 suspeitos. Mas, meu povo, o trabalho é o mesmo que secar gelo. Não adianta e o problema só se agrava. Fechar os olhos, para isso, já não dá mais. A nossa reportagem exclusiva mostra agora o caos que vai além da segurança pública. É questão de saúde e de degradação de um ponto importante da cidade, que a cada dia, minha gente, é tomado pela criminalidade e por novos zumbis, como são chamados os dependentes químicos. Então faz assim, aumenta o som, porque tem denúncia séria a partir de agora, aqui no nosso Correio Amanhã. Estamos em Tambaú, região nobre de João Pessoa, ponto turístico da capital, visitado por milhares de turistas todos os dias. E não é à toa, o lugar concentra uma das praias mais bonitas da capital. Achei muito bacana, gostei muito. Vou conhecer mais. Mas Tambaú tem um lado que quase passa despercebido. A situação das pessoas que vivem nas ruas, consideradas de extrema pobreza. Entre eles, usuários de drogas, dormindo nas calçadas, em cima de papelões, com cobertores ou não. As ruas se tornam lares para jovens e adultos e até crianças. O que levou essas pessoas a esta situação? O que houve com os laços familiares e afetivos? Histórias de vida que muitas vezes têm como protagonista as drogas. Muitos passam pelo local e até se emocionam com a situação, mas não é o suficiente. Se começar, não tem como dominar. Infelizmente, a gente está passando por isso na nossa cidade e não está fácil. Tá muito difícil de acabar com aquilo lá. Uma imagem ruim que passa, né? O turista, né? A gente vem do Rio, a gente sabe como é que é essa situação lá, né? Não é muito diferente daqui, né? De cima, o que vemos é um colapso da dignidade humana. O acende e apaga dos isqueiros é constante. As chamas que mantêm acesos os vícios seguem queimando. O local já é chamado por alguns moradores de Cracolândia de Tambaú. As dimensões, se comparado com São Paulo, por exemplo, são inigualáveis. Mas é exatamente tendo em vista que esse foco já é uma ameaça que a população cobra por alternativas para o problema das drogas. Essa situação aqui dos moradores de rua, sabemos também um problema de segurança pública, mas é um problema macro, que requer ações de diversos órgãos da sociedade civil, né, dos órgãos de saúde, de assistência social. Mas a Polícia Militar não se furta em tentar fazer o seu papel, aumentando o patrulhamento preventivo, as abordagens, tanto que somente nesses últimos 2 meses nós estamos com mais de 30 prisões realizadas aqui nesse perímetro aqui, entre Tambaú, Cabo Branco e Manaíra. Uma questão complexa que abrange diversos aspectos sociais. A droga traz essas pessoas para a rua, né? E aí o vício, o uso abusivo, aí vem a destruição da família, porque é difícil, né? É uma doença que mexe muito com todo mundo. Não é só o usuário, é a família inteira. São os amigos, são os vizinhos que sofrem com esse uso.
O consumo de drogas refere-se ao uso de substâncias químicas, muitas vezes de natureza psicoativa, por parte de pessoas. Essas substâncias podem ser divididas em várias categorias, incluindo drogas legais, como álcool e tabaco, e drogas ilegais, como a maconha, cocaína, heroína e muitas outras. A sensação de bem-estar que leva à perda de ações cognitivas no cérebro e à ausência do discernimento humano. Isso mantém toda essa cadeia de dependência desses pacientes, né? A forma como a droga, o paciente se sente essa droga no organismo. Então, essa manutenção e esses sintomas fazem com que o paciente se sinta bem e aí eles continuem a usar a droga. Na capital paraibana, a Cracolândia se concentra na região da praia. Estudos sociais apontam que essa região tem a preferência dos dependentes químicos por ser movimentada e muito frequentada por turistas. Espaços de Cracolândia sempre existiram na cidade de João Pessoa. Em meados dos anos 2010, 2015, era no centro da cidade, não tinha tanta visibilidade, mas agora ela migrou, de certa forma, para o espaço da praia, em decorrência também do contexto histórico que a gente viveu da pandemia, como forma de sobrevivência mesmo. Inicialmente, os usuários se concentravam nesta região da cidade. De acordo com o último censo, a capital paraibana tem mais de 2.000 pessoas nesta situação. Na maioria dos casos, o vício em entorpecentes vem acompanhado de graves problemas de saúde, envolvimento em ações criminosas e impactos negativos nas relações pessoais. Um problema crônico que representa um verdadeiro desafio para diversas gestões administrativas. A gente precisa pensar desde a base, tratar o evidente, mas pensar políticas de prevenção também. A tão temida guerra às drogas precisa ser olhada para além da segurança pública, como um processo de saúde pública mesmo, saúde mundial. E a gente precisa investir nos serviços, na qualificação desses serviços, não é só a existência deles, mas é o financiamento dos CAPs, os financiamentos das equipes que atuam com essa população na rua e focar aqui. Ações imediatistas não vão resolver. Triste, uma cena triste e lamentável. Cenas tristes e lamentáveis são encontradas nessa região. Uma região bonita aqui ao largo da Gameleira, totalmente tomado pelos usuários de drogas. Você vê que o movimento ali caiu, os comerciantes reclamam e justamente naquele ponto que você viu aqui, ó, a minha mulher foi acuada. A minha mulher foi acuada naquele ponto. Várias pessoas são ameaçadas bem aqui, ó, do ladinho do mercado de artesanato. Uma região tomada por usuários de drogas. A Cracolândia tem tomado conta aqui. E o que fazer? E o que fazer para mudar esse cenário?